Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Seja muito bem-vindo ao canal Pitada de Bíblia. Aqui é um espaço onde nós estamos sempre refletindo sobre a palavra de Deus e postando conteúdos edificantes para a nossa fé cristã. Hoje nós iremos estudar a lição de número 6 das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, ali a lição da CPAD, onde nós estamos estudando a Igreja de Jerusalém. E nessa lição de número 6 nós iremos estudar uma igreja não conivente com a mentira. Será ministrada aí, se Deus quiser, no dia 10 de agosto de 2025, nas congregações das Assembleias de Deus no Brasil. Então, antes de nós começarmos, eu convido a você a se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e, se você puder, compartilhar essa videoaula com mais alguém, no grupo da sua igreja, no grupo da sala da Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, nos grupos de professores ou de Escola Bíblica Dominical que você esteja aí, nos grupos de discussões teológicas, enfim. Eu peço para que você nos ajudar compartilhando esse conteúdo, tá bom? Se compartilhando, você vai estar nos ajudando e você também vai estar abençoando mais vidas. O conteúdo desta aula, os slides, todos eles vão estar disponíveis no nosso canal no Telegram, que você pode acessar gratuitamente através do link que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Então, dando essas informações iniciais importantes, nós agora vamos para a nossa aula. O textuário da nossa aula diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo de número 3. Esse é o nosso textuário. A nossa verdade prática diz assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Toda forma de engano é pecado. E a mentira também é pecado, e isso é claro nas Escrituras Sagradas. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Se a mentira é pecado, então nós devemos ir para o caminho oposto, que no caso é a verdade. Introdução da nossa aula: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Sempre tem esses, que acham que conseguem lucrar às custas da santidade do povo de Deus. E inclusive existem alguns lugares que realmente pessoas eles lucram às custas da igreja. Mas nós vamos ver aqui o que acontece com esse tipo de pessoas, e principalmente quando uma igreja ela não é conivente com a mentira. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Então, eles eram aparentemente cristãos, estavam ali junto com os irmãos, e eles combinaram, fizeram um plano para enganar os apóstolos. Mas na verdade eles estavam a serviço do diabo, pai da mentira. Veja só que eram pessoas que aparentemente eram crentes, faziam parte do reino de Deus, serviam a Deus, mas estavam a serviço do maligno, estavam a serviço do diabo. Nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante. Veja isso aqui, pontue isso aqui. É possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir a favor do reino de Deus. Triste, mas acontece. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino de Deus. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Então as pessoas, elas podem até enganar outras pessoas, podem tentar enganar a liderança da igreja, os seus irmãos da igreja, mas não vão enganar a Deus, porque Deus sonda os corações, Deus conhece os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor.
Nosso primeiro ponto da lição: o diabo, o pai da mentira. E foi o próprio Jesus que disse isso, que o diabo, ele é o pai da mentira. Então as pessoas que vivem baseadas na mentira são filhos aí do diabo, né? O diabo é o pai da mentira. Primeiro subponto: a mentira é de natureza satânica. Então, mentir é de natureza satânica. Em Atos capítulo 5, versículo 3, Pedro declara que Satanás encheu o coração de Ananias para mentir. Em vez do coração de Ananias estar cheio do Espírito Santo, em vez do coração de Ananias estar cheio da palavra de Deus, de amor pelo próximo, de amor pela obra, o coração de Ananias estava cheio por uma atuação de Satanás e não por uma atuação do Espírito Santo. Ananias, ele foi movido pela cobiça e desejo de lucro fácil. Isso foi o que moveu o coração de Ananias: cobiça e o desejo de lucro fácil. Jesus já havia dito que o diabo é o pai da mentira. Toda mentira e todo engano tem origem maligna. Toda mentira, todo engano tem origem nas trevas, tem origem no próprio Satanás. Então as pessoas que vivem uma vida baseada aí em mentira, em engano, essas pessoas estão demonstrando uma natureza do próprio Satanás. Paulo identificou esse espírito de engano em Atos capítulo 13, versículo 10, em Elimas, o mágico. Ele tinha esse espírito de engano. Da mesma forma como esse espírito influenciou fortemente esse casal, que é aqui centro da nossa lição, que está lá registrado em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Então nós podemos observar nas escrituras sagradas pessoas influenciadas pelo diabo. Então o que a Bíblia vai nos mostrar é que é da natureza satânica mentir. É da natureza satânica enganar. Nós não nos valemos disso. Nós cristãos não nos valemos da mentira nem do engano. Nós vamos sempre com a verdade. Nós não usamos da mentira e do engano nas nossas pregações, nos nossos ensinos, nas nossas campanhas. E nós não podemos fazer isso, porque se nós fizermos isso, nós estamos demonstrando algo que é da natureza do próprio Satanás e não da natureza de Deus. Então, como é que eu digo que eu nasci de novo, que eu nasci de Deus, que eu sou filho de Deus, mas a manifestação da minha natureza não tem nada a ver com a natureza de Deus, mas sim com a natureza satânica? Então aí nós observamos que tem algo de errado nisso. Então é da natureza satânica mentir. O diabo é o pai da mentira. Segundo subponto, a mentira como ardil maligno. Satanás não obrigou Ananias a mentir. Isso deve ficar claro. Ele não chegou para Ananias e colocou uma espada no pescoço de Ananias e diz: ou tu mente ou eu te mato aqui agora. E mesmo se fosse isso, Ananias deveria preferir morrer do que mentir. Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até na morte, até no momento da morte, só tem que ser fiel. Esse será salvo. Então Satanás não obrigou Ananias a mentir, mas ele plantou a ideia no coração de Ananias. A mentira, ela é uma estratégia do diabo.
nós, na nossa prática missionária, nós desenvolvemos algumas estratégias para nós anunciarmos o Evangelho, para nós anunciarmos a verdade, para nós anunciarmos a palavra de Deus, não é? A mentira é uma estratégia do diabo. Assim como nós usamos estratégias para espalhar a vontade de Deus, a mensagem de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o diabo também tem estratégias, e a mentira é uma estratégia do diabo. Ananias sabia o que era certo, porque ele estava numa igreja bem ensinada, como nós já vimos em lições anteriores. Não é questão que ele errou por não saber o que era certo. Não, ele já sabia o que era certo. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele já tinha esse entendimento sobre a vontade de Deus. Ele sabia o que deveria fazer. Ele sabia o que era o certo. O problema de Ananias foi subestimar o engano e agir com intenções erradas, buscando lucro e fama fingida. Então é isso que estava no coração de Ananias. Ananias, ele queria lucrar. Ananias, ele queria uma fama no meio da igreja. Então o diabo planta a ideia no coração de Ananias mentir. Ananias, ele vai subestimar o engano. Ele vai ter intenções erradas. Ele vai buscar lucros. Ele vai buscar fama. E isso vai ser... Isso tudo vai culminar na sua queda e na sua condenação. Não só dele, mas dele e de sua esposa também, que seguiu o mesmo caminho dele. Ela seguiu o mesmo caminho dele, seguiu o mesmo exemplo e teve o mesmo final. Nosso terceiro ponto: não subestime o inimigo, que é o pai da mentira. Paulo ensina a perdoar e vigiar, para não dar vantagem ao diabo. É interessante observarmos que o diabo, ele foi derrotado na cruz, mas ele ainda tenta enganar as pessoas. O diabo, ele foi derrotado, mas ele não se dá por vencido. O diabo, ele não para de atacar. Ele não para de tentar enganar as pessoas. Ele tem foco nisso. Paulo alerta que nós devemos usar a armadura de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo. Então, mesmo nós estando em Cristo, mesmo nós estando salvos, mesmo nós estando debaixo da graça, debaixo dos domínios do Espírito Santo, o diabo ainda vai tentar nos enganar, vai tentar nos levar à queda. Então Paulo alerta os cristãos quanto a isso, para eles resistirem às astutas ciladas do diabo. E isso só vai ser possível com a armadura de Deus, que Deus disponibilizou para a igreja. Então nós temos o inimigo é real, o inimigo atenta contra nós, mas Deus, ele disponibiliza todos os meios necessários para nós vencermos esse inimigo. A palavra grega metodeias, traduzida aqui como ciladas, mostra que ele age com métodos e estratégias bem planejadas. O diabo é um estrategista. O diabo usa métodos. O diabo utiliza planejamento nas suas ações. Tudo isso
para nos levar à queda, para nos levar a nós nos afastarmos do caminho do Senhor. Por isso, é necessário vigiar e manter-se firme espiritualmente. Se nós não vigiarmos e se nós não nos mantermos firmes espiritualmente, nós seremos presas fáceis desse nosso terrível inimigo. Então, por isso que a Bíblia ela é tão enfática ao afirmar que nós devemos vigiar e orar. Sobre a questão da edificação, também nós precisamos estar firmes, vigilantes, para nós resistirmos às investidas do diabo contra nós, contra a nossa fé, contra a nossa família, enfim, nós devemos resistir ao diabo, porque lembre-se, o diabo é um inimigo que já foi derrotado na cruz. Ele já foi derrotado na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso segundo ponto fala sobre o cristão e a mentira. Nós já vimos que o diabo é o pai da mentira, então não convém ao cristão a mentira, não é? Não convém o crente ser um mentiroso, nem apoiar mentira. Que interessante. O crente não pode mentir e o crente não pode apoiar a mentira. Isso aqui é interessante. Nosso primeiro subponto do segundo ponto diz que mentir é uma escolha. Eu estou com o texto aberto aqui na Almeida Revista Atualizada. E eu gostaria de ler a partir do capítulo 4, versículo 36, que é aqui que vai dar o contexto para o que está acontecendo aqui. Nós estudamos na lição anterior que não havia nenhum mandamento, ordem ou instrução apostólica a respeito que as pessoas que tivessem ali campos, propriedades, era para elas venderem e darem o dinheiro para a igreja. Não havia nada nesse sentido. As pessoas fizeram porque elas quiseram fazer aquilo, movidas pela graça de Deus, pelo amor, pelo Espírito, mas não por uma ordem expressa da igreja, não como um comunismo, não, nada disso. Versículo 36, capítulo 4, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé ele tinha um campo e ele vendeu esse campo e depositou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Isso deve ter surtido ali algo acerca de Barnabé. Essa atitude de Barnabé provavelmente chamou a atenção da igreja. Chamou a atenção da liderança da igreja. Chamou a atenção dos crentes. Aí, capítulo 5, Lucas diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Tem algum problema até nisso aqui? Não. De quem era a propriedade? Deles. Eles eram obrigados a vender e dar o dinheiro para a igreja? Não. Venderam. Era obrigado eles dar todo o dinheiro para a igreja? Não. A questão foi que eles mentiram nisso. Veja só. Eles retiveram parte do preço. Até aqui não tem nada que ver. E levando o restante, depositou o pé dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ele pensou que estava enganando os apóstolos.
Ele pensou que ele estava enganando a igreja. Mas só que aquilo que ele estava cometendo contra o Espírito Santo. Versículo 4. Conservando-o, porventura, não seria teu? É o que Pedro está dizendo. Essa propriedade não era tua. Essa propriedade é tua. Tu não tinha necessidade de vender a propriedade. E vendido não estaria em teu poder. Ou seja, quando tu vendeu, o dinheiro não estava na tua mão. Tu poderia fazer o que tu quisesse com o dinheiro. Vamos continuar. Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Primeiro diz que ele mentiu ao Espírito, agora está dizendo que mentiu a Deus, porque o Espírito é Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor sobre todos os que ouviram. Versículo de número 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, e Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Tu vendeu essa terra por essa quantidade aqui? A mulher vai responder: sim, por essa quantidade. Só que ela estava mentindo, não foi por essa quantidade. Foi por mais dinheiro. Tem algum problema nisso? Não tem nenhum problema. Era só ela dizer: não, eu não vendi por essa quantidade. Eu vendi por exemplo, tu vendeu a propriedade por 5 mil reais? Não, não foi 5 mil reais. Eu vendi por 10 mil reais. Só que eu vou dar 5 mil reais de oferta. É isso que ela deveria dizer. Só que aqui no caso ela vendeu a propriedade, aqui no nosso exemplo, né, para nós entendermos, por 10 mil reais. E quando ela chega para Pedro, Pedro pergunta: tu vendeu a propriedade por 5 mil reais? Ela diz: sim, senhor, por 5 mil reais. Só que é mentira, não tinha sido por 5 mil reais, tinha sido por 10 mil reais. Então tornou Pedro a dizer: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Então a mentira é uma escolha. Eles escolheram mentir. Eles quiseram mentir. Eles planejaram mentir. Tanto que eles não foram juntos. Primeiro foi um, depois foi o outro. Então foi algo planejado. Foi uma escolha deles. Porque eles queriam algum lucro com isso. Eles queriam alguma fama com isso. Porque Barnabé, ele não fez aquilo movido por soberba, por querer fama, por querer cargo ou por querer qualquer outra coisa. Ele fez aquilo porque ele escolheu fazer. Foi puro amor que ele fez. Não visando algum benefício com isso, um benefício próprio. Ananias e Safira decidiram livremente mentir sobre o valor da propriedade vendida. Eles decidiram, eles se reuniram e decidiram fazer esse tipo de abordagem. Pedro deixa claro que ninguém os obrigou a fazer isso, porque não havia essa obrigação na igreja. Como nós estivemos mostrando aqui, lendo o texto bíblico. Não havia obrigação na igreja e nunca teve obrigação na igreja para que você venda seus bens, venda a sua propriedade, pegue o dinheiro dessa venda e doe todo esse dinheiro para a igreja. Não tem isso nas escrituras sagradas. É certo que essa foi uma prática ali no início da igreja, ali em Jerusalém. Isso foi uma prática comum até aqui nesse contexto, mas é algo que não era obrigado nem por Deus, nem os apóstolos obrigaram
os membros da igreja a fazer isso. Eles faziam porque eles queriam fazer, por amor, pela graça de Deus que havia se manifestado na vida deles, por uma até direção do Espírito Santo que eles faziam isso. Não que eles eram obrigados a fazer isso. E Pedro deixa isso claro para Ananias. Ananias, a propriedade era tua. A propriedade estava na tua mão, Ananias. E quando tu vendeu, o preço da venda estava na tua mão. Tu podia fazer o que tu quisesse com isso. Se tu quisesse dar 3% para a igreja, tu dava. Se tu quisesse dar 2%, tu dava. Se tu quisesse dar 1%, tu dava. Se tu quisesse dar 10%, tu dava. Tu poderia dar o quanto tu quisesse. Só que o problema é que tu fica com a metade e diz que tu está dando o todo. Tu está mentindo, tu está enganando. Então mentir é um ato moral e voluntário. Ou seja, não dá para culpar o diabo e nem ninguém. Foi uma escolha pessoal. O diabo pode ter influenciado ele, mas ele é que se deixou influenciar. A escolha final foi dele. Tanto é que o juízo de Deus se manifestou sobre ele e Deus não é injusto. Se a culpa não fosse de Ananias, ele não deveria ter morrido nesse episódio. Mas como ele morreu nesse episódio, a culpa foi dele. Nós culpamos o diabo, ele tem culpa sim, ele é o pai da mentira, ele influencia as pessoas a mentir, ele leva as pessoas a praticarem isso, mas é uma escolha pessoal. Enganar é uma escolha pessoal. Mentir é uma escolha pessoal. É a pessoa que escolhe mentir. É a pessoa que escolhe enganar. A responsabilidade moral exige liberdade de ação. E eles sabiam o que estavam fazendo porque eles estavam sendo doutrinados pelos apóstolos. Não eram pessoas que não conheciam a vontade de Deus, que não sabiam a vontade de Deus. Não, eles já sabiam a vontade de Deus. Eles já conheciam as Escrituras. Eles estavam cientes daquilo que eles estavam fazendo. Então foi uma escolha pessoal, foi uma escolha livre que eles decidiram fazer e eles foram punidos por mentir ao Espírito Santo, por tentar enganar a igreja, por tentar enganar Deus. Eles foram punidos severamente por isso. Atraídos pela mentira, é o nosso segundo subponto. Mesmo sendo crentes, vou repetir, mesmo sendo crentes, Ananias e Safira foram seduzidos pela oportunidade de obter lucro e reconhecimento. Mesmo sendo crentes. Porque isso acontece nos dias de hoje também. Quem é que seduziu eles? O próprio orgulho, a própria ganância, o próprio Satanás, o próprio diabo. Seduziu eles para eles obter lucro e para eles obterem reconhecimento. Mesmo eles sendo crentes. Eles não vigiaram, irmão. Eles não usaram a armadura de Deus. Provavelmente eles queriam parecer espirituais diante dos irmãos. Olha, foi o Espírito Santo que me tocou e eu estou dando aqui todo o valor da verdade. Mentira, está dando só a metade. Eu vendi e o Espírito Santo me tocou, me moveu, falou comigo, se revelou para mim e disse que era para mim fazer isso. E está aqui, meus irmãos. Todo o valor é mentira. É mentira. Provavelmente eles queriam parecer mais espirituais diante dos irmãos. Mas eles não queriam abrir mão do dinheiro.
Eles foram atraídos pela vaidade, pela ganância, o que os levou a mentir e tentar enganar a comunidade que eles faziam parte. Eles mentiram e tentaram enganar os seus próprios irmãos. Tentaram enganar os seus líderes, tentaram enganar a igreja e tentaram enganar o Espírito Santo, que é aquele que está na direção da igreja de Cristo Jesus. Eles foram atraídos pela mentira. Terrível, né? Triste, né? Então isso serve de alerta para nós que somos crentes. Isso serve de alerta para nós que somos crentes. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos bobear com o pecado. Não podemos bobear com o nosso inimigo. Nós devemos ser firmes. Devemos estar firmados na palavra. Devemos estar consagrados ao Senhor. E devemos vigiar sempre. Vigilância sempre, para nós não sermos enganados, para nós não sermos atraídos pela mentira. Mentir tem consequências. O pecado deles custou suas vidas. Eles morreram, os dois, por causa desse pecado. Não só fisicamente, não só espiritualmente, melhor dizendo, mas eles morreram também fisicamente. Mesmo em uma igreja cheia do Espírito Santo, como era essa igreja, mesmo em uma igreja que era bem discipulada como essa igreja, mesmo uma igreja que era bem disciplinada como essa igreja, mesmo uma igreja que era unida como essa, mesmo em uma igreja que havia cultos regularmente, que os crentes participavam regularmente dos cultos, mesmo em uma igreja onde eles participavam das ordenanças de Cristo, mesmo em uma igreja cheia de amor, eles agiram com hipocrisia e pagaram um alto preço. Então, a igreja, ela cheia do Espírito Santo, a igreja cheia de amor, a igreja unida, a igreja que participava ali, cumpria, melhor dizendo, as ordenanças de Cristo. Mesmo nessa igreja, tinha pessoas hipócritas. Mas eles pagaram um alto preço por causa da sua hipocrisia. Antes de pecar, é preciso pensar nas consequências. Principalmente esse pecado que nós estamos tratando aqui, foi algo que foi planejado. Tem pessoas que planejam o pecado. Por exemplo, o adultério. O adultério é um pecado planejado, que precisa de dia, local, hora. Então é necessário um planejamento. Então, antes de pecar, é necessário pensar nas consequências. Muitos crentes hoje se arrependem tarde demais por decisões erradas que poderiam ter evitado. A Bíblia nos chama a vigiar sempre. Então, quando aparecer esse tipo de oportunidade, fuja, vire as costas, pense nas consequências terríveis que isso vai trazer para a sua vida. Que Deus, Ele nos guarde, que Deus nos livre disso, que o sangue de Jesus que esteja sobre a nossa vida nos guarde disso, que o Senhor nos ajude a nós usarmos a armadura de Deus que está disponibilizada para a igreja, para nós vencermos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso terceiro e último ponto, a igreja que repele a mentira. Em primeiro lugar, uma igreja temente. Após o julgamento de Ananias e Safira, um grande temor tomou conta da igreja e da comunidade. As pessoas que queriam ser crentes, nesse tempo, precisariam ser crentes,
O que isso passou para a comunidade cristã naquele momento? O que isso mostrou para os crentes naquele contexto? Se eu tentar mentir, se eu tentar enganar o Espírito Santo, eu vou ter o mesmo fim, ou pior, do de Ananias e Safira. O termo temor, do grego phobos, vem aí inclusive a palavra fobia, aqui significa reverência e respeito profundo a Deus, não apenas medo, mas santidade e temor santo. É reverência a Deus, é respeito profundo por Deus, é santidade, é um temor santo ao Senhor. A ação de Deus por meio de Pedro impediu que o pecado contaminasse a igreja nascente. Imagina se essa prática tivesse se tornado comum nesse tempo, com a venda de indulgências. Que terrível não teria sido essa igreja. Mas a ação de Deus impediu que o pecado contaminasse a igreja nascente. E a ação de Deus através da reforma colocou a igreja nos trilhos que ela jamais deveria ter saído. Esse juízo divino foi uma advertência séria. Ninguém pode agir na casa de Deus do seu próprio jeito e achar que ficará impune. Essa lição aqui é espetacular. Essa lição aqui é extraordinária. Ninguém pode agir na casa de Deus do seu próprio jeito e achar que ficará impune. Ninguém. Você entendeu? Ninguém. Desde um membro mais simples, que não possui nenhum cargo, que não possui nenhuma ocupação administrativa na igreja, que não é líder, que não possui cargo nenhum, desde esse irmão até aquele irmão que possui o maior cargo na igreja, nenhum deles, ninguém pode agir na casa de Deus do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar correto e acha que ficará impune. Não ficará impune. Se estiver fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, se estiver realizando aquilo que não é da vontade de Deus, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não está revelado nas Escrituras, contrariando a vontade de Deus, contaminando a igreja, essa pessoa não ficará impune. Deus vai punir essa pessoa. Então isso é uma advertência para nós. Isso é uma advertência para mim. Essa é uma advertência para você. Nós não podemos viver a nossa vida cristã, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, do nosso próprio jeito. Nós devemos viver uma vida que agrade a Deus. Nós devemos viver nos domínios do Espírito Santo. Nós devemos viver de uma forma onde o Senhor é glorificado na nossa vida. Então, essa é uma advertência para nós. Que o Senhor nos ajude a nós desenvolvermos o temor a Deus. Temor santo. Essa reverência, esse respeito profundo por Deus. Que o Espírito do Senhor nos ajude a nós desenvolvermos temor ao Senhor. Em segundo lugar, uma igreja forte. Em seguida, Lucas relata que sinais e milagres eram feitos pelos apóstolos. Versículo 12. Vamos lá, vamos ler o versículo de número 11. Sobreveio, depois da morte de Safira, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles.
Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais, glória a Deus, a multidão dos crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor. A igreja cresceu. Milagres eram feitos pelos apóstolos. Isso mostra que uma igreja que leva o pecado a sério e vive em santidade é uma igreja forte espiritualmente. É uma igreja que vence as trevas. É uma igreja que vence a mentira. É uma igreja que triunfa através da palavra de Deus. É uma igreja que triunfa pregando o Evangelho. É uma igreja que triunfa anunciando Cristo. Quando a igreja corrige o pecado, em vez de justificá-lo, o Espírito Santo age com poder. Ok? Então nós, como igreja do Senhor, precisamos denunciar o pecado e corrigir o pecado como igreja, como congregação. A igreja não pode normalizar o pecado. A igreja não pode fazer isso. Porque senão a igreja não será uma igreja poderosa no Espírito. Corre o risco de uma igreja desse tipo estar fora dos domínios do Espírito Santo. Então, quando a igreja corrige o pecado, em vez de justificá-lo, o Espírito Santo age com poder no meio dessa igreja. Se nós quisermos ter igrejas poderosas, cheias do poder do Espírito Santo, é necessário termos igrejas santas. É necessário termos igrejas que levam a sério a questão do pecado. Porque uma igreja que tolera o pecado enfraquece. Uma igreja que tolera o pecado perde a sua autoridade, perde a sua credibilidade, se torna uma igreja ineficaz. Imagina todas as pessoas descrentes ao entorno da igreja, que sabem que naquela igreja tem pessoas lá que vivem em adultério. Isso aí é algo que todo mundo sabe, é algo comprovado. Só que a igreja não faz nada quanto a isso. Isso é uma igreja que enfraquece, que perde a sua autoridade, que perde a sua credibilidade. Aí as pessoas dizem, eu posso até ser crente, mas eu nunca vou ser crente naquela igreja. Eu nunca vou ser crente como os crentes daquela igreja. Se torna ineficaz, perde a sua autoridade, perde a sua autenticidade, ela enfraquece. Então a igreja deve agir com amor, com graça, na direção do Espírito, guiada pelo Espírito Santo, mas ela não pode tolerar o pecado. Não pode. A igreja não pode tolerar o pecado. Que o Deus, o Senhor, nos ajude. Partindo aqui para a nossa conclusão da nossa aula, é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros casos, como o caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Então tinha esse irmão que estava ali em pecado, os crentes sabiam, as pessoas que não eram crentes sabiam, todo mundo sabia e a igreja não fazia nada, a igreja tolerava o pecado.
Então o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 ele trata desse assunto e ele cobra uma ação enérgica por parte da igreja. Em outra situação, Paulo deixou claro que exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Esse alerta fica para nós. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Então que o Senhor ele tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, das nossas congregações locais. Que o Senhor nos ajude a nós sermos santos e que o Senhor nos ajude a nós refletirmos para as pessoas o caráter de Cristo. Que Deus nos abençoe e até a aula de número 7 para a glória de Deus. Eu espero você no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal para receber muitos e muitos outros conteúdos edificantes. Que Deus abençoe. Até a próxima, permitindo o Senhor nosso Deus.